E aí, gente? É, Peço desculpas, tá? Pelo atraso na aula, não poder fazer online como eu faço a de filosofia. Eu tive alguns imprevistos, mas eu vou trazer um resumo rapidão aqui sobre teoria dos conjuntos pra gente, ok? Ó, vamos lá. Pessoal, quando a gente fala de conjuntos, o que é que a gente se refere? A gente se refere a uma coleção de elementos, certo? Ah, mas Ítalo, que elementos poderiam ser? Ah, esses elementos podem ser qualquer coisa. Podem ser pessoas, certo? Pessoas se aglomerando. Uma festinha aqui. Lembrem, não façam aglomeração, a gente está numa pandemia, ok? Mas podem ser um conjunto de pessoas. Pode ser o conjunto dos números naturais maiores que zero. Podem. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e sucessivamente. Podem ser o conjunto dos números ímpares maiores que zero e menores que 10. Pode também. E eu posso ter o conjunto de bolinhas pretas, certo? Seria esse conjunto aqui. Um exemplo mais específico, o conjunto dessas pessoas que estão felizes. A gente teria só esse rapaz participando, certo? Mas e as pessoas que usam óculos? A gente teria ele também, esse e esse, certo? E das pessoas que não usam óculos, só esse, certo? Então você pode ter uma variedade de conjuntos conforme você desejar, certo? Cada conjunto pode ter uma regra de criação, pode ter uma condição de existência diferente dos outros, certo? Agora trazendo mais para a matemática, quando a gente diz que x pertence a um conjunto A, a gente quer dizer que x é um elemento que está presente naquele conjunto A, certo? Atentem para as simbologias que vão aparecer muito, certo? Principalmente na prova, ok? Vamos lá. Eu também posso dizer que x não pertence ao conjunto A. Por exemplo, se eu pegar o conjunto de pessoas felizes, esse moço aqui não pertence ao conjunto de pessoas felizes. Esse também não, nem esse. Certo? Mas esse pertence. Entendeu? Ainda na matemática, que é o que a gente vai tratar, a gente vai ter alguns conjuntos base, né? Os conjuntos que a gente vai se referenciar. São os conjuntos dos números. Os conjuntos dos números naturais, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aí vai até infinito. O conjunto dos números inteiros, que são os naturais, percebam, a gente tem dentro dos números inteiros, a gente tem os naturais, 0, 1, 2, 3, e os naturais negativos, né, que são o simétrico do número natural. Ok? Temos também o conjunto dos números racionais, que é esse quezinho. Cuidado na lei de formação, isso aqui é que a gente chama de lei de formação dos números racionais. Todo número racional é um número do tipo P sobre Q, uma divisão qualquer, contanto que P pertença aos inteiros e Q pertença aos inteiros diferentes de zero. É isso que esse asterisco significa, certo? Atentem para esse asterisco. Ele exclui o zero. Por que ele exclui o zero? Note que os racionais eles são do tipo P sobre Q. Se eu colocasse zero no lugar do Q, se Q pudesse ser zero, a gente teria uma indeterminação. Por exemplo, 2 sobre zero. Nenhum número pode ser dividido por zero. Certo? Mas aí você para pensar. Que números participam desse conjunto dos racionais? Qualquer um. Pegue qualquer valor inteiro e divida por qualquer outro valor inteiro. Contanto que não seja zero. Você vai ter todos os conjuntos dos racionais. Certo? Vamos a um exemplo. Um conjunto A formado pelos naturais maiores que 3 e menores que 13. Percebam, agora a gente está tratando de um conjunto que sua lei de formação, ou seja, a condição para o qual ele existe, depende dos naturais. É isso que vai acontecer muito daqui para frente, principalmente quando a gente entrar em função, certo? Um conjunto A é um conjunto formado pelos naturais, 0, 1, 2, 3, 4, maiores que 3 e menores que 13. Então, um conjunto que era infinito, né, que é os naturais, de 0 a infinito, a gente agora tem uma restrição. Só vai participar do conjunto A quem for maior que 3 e menor que 13. Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certo?
Outra forma de se escrever isso seria essa. Não confunda, ela não está errado, certo? A forma como se vai escrever. Mas isso aqui é uma forma mais rigorosa da matemática e essa aqui é a forma explícita, a forma aberta. Alguns números, alguns conjuntos não podem ser expressos dessa forma. Por exemplo, o quê? O conjunto dos racionais ia ser difícil a gente expressar assim. Então a gente coloca uma lei de formação, certo? E aqui, da mesma maneira, são todos os x pertencentes aos naturais, tal que x é maior que 3 e menor que 13. Pronto, está feito. Certo? Temos também o conjunto vazio. Agora atentem para o conjunto vazio. Vamos dar um exemplo para ficar melhor de explicar. O conjunto A são todos os valores x pertencentes aos naturais, maiores que 1 e menores que 2. Vamos ver. Pertencentes aos naturais. A gente tem algum número entre 1 e 2 pertencente aos naturais? Os naturais tratam de valores inteiros positivos, certo? Existem infinitos valores entre 1 e 2, mas nenhum deles é inteiro, certo? Nenhum deles é natural. Então, esse conjunto, com essa lei de formação, ele é vazio. Ele é um conjunto que não tem nada dentro, certo? Então, ele é um conjunto vazio. Notem, a notação de conjunto vazio é um zero cortado. E isso não significa que o zero faz parte. O conjunto que tem zero, ele tem um elemento e não é vazio. Ele tem o zero. O zero é um elemento, certo? E o conjunto vazio, ele não tem nada, absolutamente nada. Ok? Pronto. Agora a gente parte para subconjunto. O subconjunto ele nada mais é do que um conjunto normal. A questão é que ele pode fazer parte de outro conjunto, como também pode ser o conjunto completo. Vamos esse exemplo aqui. Eu tenho 3 casas, A, B e C, certo? Tenho 3 casinhas aqui, A, B e C, que são da rua do Jardim, certo? Eu posso separar isso em alguns conjuntos. Observe. Eu posso separar o conjunto de... Tem um conjunto de pessoas que moram na casa A. Então, a setinha verde está aqui. O conjunto está só aqui dentro, certo? Eu tenho um conjunto de pessoas que moram na rua do Jardim. Então, isso envolve as 3 casas. Mas eu lhe pergunto, as pessoas que moram na casa A também não fazem parte da rua do Jardim? Certo? Então, as pessoas que moram na casa A são um subconjunto das que moram na rua do Jardim. Certo? Então é disso que se trata de subconjunto. É um conjunto que faz parte de outro. O que é muito comum de acontecer é que um subconjunto pode ser ele mesmo. Pode ser o próprio conjunto. Por exemplo, os números naturais é um subconjunto dele mesmo. Ficou difícil de entender? Ó, se um subconjunto é algo que está dentro de um conjunto, independente do tamanho, o próprio conjunto já é um subconjunto dele mesmo. Certo? Lembrem sempre disso. Agora, indo para a notação, se um conjunto A está contido, ou seja, se ele faz parte de outro conjunto, se ele é um subconjunto, em B a gente diz que A está contido em B. Essa é a notação para quando um conjunto faz parte de outro, certo? Vamos relembrar aqui o nosso conjunto dos naturais, conjunto dos inteiros e dos racionais. Vocês perceberam que o conjunto dos números racionais ele é formado pelo conjunto dos inteiros, certo? O conjunto dos inteiros está dentro dos racionais. E o conjunto natural está dentro do conjunto dos inteiros. Aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu esqueci das reticências aqui, mas não tem problema não. Certo? Então, a gente nota que o nosso conjunto natural, ele está contido no nosso conjunto inteiro, que está contido no nosso conjunto racional. Certo? É disso que se trata subconjunto. Então, o que significa dizer?
puxando o termo subconjunto para cá, o conjunto natural é um subconjunto dos conjuntos inteiros, e os conjuntos inteiros, e o conjunto inteiro, é um subconjunto dos racionais. Certo? Operações entre conjuntos. Lembra que ali no começo a gente falou sobre um elemento pertence a um conjunto e um elemento não pertence? Pronto. Aquilo ali é uma relação de elemento com o conjunto. Agora a gente vai tratar de conjunto com conjunto. Certo? Se eu tenho aqui a união entre dois conjuntos, representando graficamente pelo diagrama de Venn, certo? Olha, gente, uma dica muito valiosa é que a representação visual das coisas ajuda muito. Então, se vocês puderem estudar conjuntos pelo diagrama de Venn, estudem. A união de dois conjuntos é algo que você pode ver como uma soma, certo? Eu tinha um conjunto A aqui, que era essa parte, só essa, ok? E eu tinha um conjunto B, que era essa aqui. O que seria a união? É a soma disso tudo, certo? Quando eu somei a parte verde com a vermelha, eu tive a união dos dois conjuntos, ok? E como a gente está tratando de uma matemática, vocês podem acabar se deparando muito com notação. Então, quando se tratar de união, lembre do Uzinho. Então, ó, U de união, ok? E é disso que vai estar se tratando. A união B ou B união A, que dá no mesmo. Seria como você somar 1 mais 2 ou 2 mais 1. Certo? Agora a intersecção. Atenção para a intersecção, especialmente na simbologia. A intersecção, ela trata... Então, pessoal, eu acabei tendo que fazer um leve corte aqui, certo? Um problema técnico, mas já voltando. Está falando sobre a intersecção. A intersecção, ela trata de algo que aparece em comum nos dois, ok? Então a gente vai ter aqui um conjunto A com os elementos verdes e um conjunto B com os elementos vermelhos. A intersecção é apenas a parte em comum, certo? Então é o que os dois têm em comum, certo? Um exemplo seria, se eu tenho um conjunto A com os elementos 1, 2, 3 e 5 e um conjunto B com os elementos 2, 3, 7 e 9, quem seria a interseção B? Seria só quem aparece nos dois. Então eu teria 2 e 3. São os únicos elementos que se repetem. Então, a interseção B, 2 e 3. Certo? Bom, voltando para a união, vou pegar esse exemplo para fazer a união. A união de A, B seria... A união B seria algo do tipo 1, 2, 3, 5. Aí vem a questão. 2 e 3 já faz parte de A. Então você não precisa repetir, é o mesmo elemento. Então, 7 e 9. E aí você junta os elementos de dois conjuntos. Ok? Agora, atentem para os símbolos, simbologia que a gente usou aqui. Alguns eu acho que não apareceram no começo do contém, mas atentem para os símbolos, porque vai ser muito importante futuramente. Nosso N com um tracinho, lembre, não é um N comum, é um N com um traço. É o conjunto dos números naturais. O Z com um traço, conjunto dos números inteiros. O Q com um traço, conjunto dos racionais. Esse Ezinho, ele significa que algo pertence a outro. Então, se X Ezinho A, significa que X pertence a A. Ok? O E cortado é não pertence. O C, vamos lá. O Czinho para frente é está contido e o C voltando é contém. Então, aqui, por exemplo, A está contido em B, ok? Se eu colocasse ao contrário, seria A contém B, certo? Conjunto vazio, não esqueçam que isso aqui significa conjunto vazio, ok? Não esqueçam, vou poder um termininho aqui, certo? O asterisco
Não se esqueçam, vai aparecer algumas vezes o asteriscozinho, significa que eu estou excluindo o zero de um conjunto. Então, os números naturais com asterisco são os números naturais diferentes de zero, certo? Pode aparecer em qualquer conjunto, conjunto qualquer A, diferente de zero, os inteiros racionais, certo? E é isso. Mais símbolos vão aparecer futuramente, a gente vai tratando deles, vai conversando, certo? Eu peço desculpas pela qualidade da aula. Foi uma aula bem curta, bem um resumo, mas como eu tive muitos problemas, eu acabei que não fiz uma aula ao vivo como eu queria, certo? Mas eu vou sempre tentar trazer mais material para vocês.